Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Amanda Figueiredo, estudante do curso de História da Universidade Federal do Amapá, e hoje a gente vai falar sobre a República Velha. A República Velha foi um período que durou de 1889 a 1930. A República Velha ela foi dividida em duas fases. A República da Espada, comandada por militares, de 1889 a 1914, e a República Oligárquica, que foi de 1914 a 1930. Tá com um pequeno erro no slide. Então, a República da Espada teve início em 1889 e ela vem como uma possibilidade de um regime baseado na soberania popular. Então é onde as pessoas elas acreditavam que as camadas populares elas finalmente teriam algum tipo de visibilidade, de participação na República, né? E a República ela aconteceu por uma articulação dos militares e da elite cafeicultora, principalmente a de São Paulo, contra o Império, né? Então, os militares eles tomariam o poder e eles governariam no primeiro momento para poder estabelecer e consolidar a República, né? Já que eles tinham medo de que ocorresse algum tipo de golpe, né, e que acabasse com a República, né, já que era um sistema ali novo, né, recém-formado. E nisso haviam três projetos republicanos, né, a sociedade brasileira, haviam três projetos republicanos, né? O liberal, o republicano jacobino e o republicano positivista. O projeto liberal, ele era apoiado pelos cafeicultores paulistas e pela elite, né? Inspirado no modelo dos Estados Unidos, que queria uma república federativa, um governo descentralizado, né? Com os estados e tudo mais. A separação dos três poderes, ou seja, o executivo, o legislativo e o judiciário, as eleições e um Estado laico. Eles queriam que o Estado rompesse com a Igreja Católica. Já o projeto republicano jacobino, ele era defendido pela baixa classe média, né? Ou seja, alguns intelectuais, né? E alguns advogados, médicos, considerados essa baixa classe média, né? Eles queriam um modelo baseado na Primeira República Francesa, onde a participação popular ela era imprescindível, então ela era pautada mesmo nas decisões e na participação popular, né? Onde o regime ele seria baseado na liberdade e na vontade geral dos indivíduos, né? na vontade da coletividade. Enquanto que o projeto republicano positivista era aquele defendido por militares e baseado nas ideias de Comte, né? Os militares, a classe média de militares, eles se inspiravam nas ideias positivistas de Comte, né? Então eles acreditavam que cabia apenas ao Estado, né, zelar pela ordem, proteger os cidadãos para garantir os seus direitos, né? Então somente o Estado poderia determinar o que a coletividade precisava, né? Seria o Estado que tomaria as decisões, né? Sem participação popular. Então seria um governo forte e centralizado, uma verdadeira ditadura. O primeiro a governar na República foi o governo de Deodoro, né? O Deodoro da Fonseca, que foi um governo provisório para tomar as medidas mais urgentes da República e poder consolidar ali a República, né? Então ele toma essas decisões urgentes, tudo pelo interesse, na verdade, das elites. Então ele determina a extinção das instituições do Império, né, para ocorrer essa desvinculação do Império, né? Ele convoca as eleições para a Assembleia Constituinte, o banimento da família imperial e o rompimento com a Igreja, além da grande naturalização, né, daqueles europeus que vieram para o Brasil para trabalhar nos campos e tudo mais. Então, o Deodoro ele tenta adiar de todo jeito a questão dessa nova Constituição, mas em 1891 essa Constituição ela é promulgada, né? E o que fica determinado nisso? O Brasil como uma república federativa, assim como era o interesse liberal, né? A divisão dos três poderes
e o voto universal, que na verdade não tinha muito de universal, porque só quem poderiam votar seriam homens acima de 21 anos e alfabetizados, ou seja, uma parte muito pequena da população. Então esse voto universal, na verdade, ele era bem excludente, não tinha participação das camadas populares, né? Só da elite, porque quem estudava era quem tinha dinheiro, né? Então, o próximo presidente ele seria eleito pela Assembleia Constituinte. Então, o Deodoro ele é eleito e o Floriano Peixoto é eleito vice. Só que o que acontece? O Floriano Peixoto, que inclusive era da oposição, ele acaba sendo eleito como vice com mais votos do que o Deodoro, né? E o que acontece? Vai acontecer ali uma pressão para que o Deodoro renuncie e tudo mais, e o Floriano ele acaba tomando o poder através de um golpe, né? O que acontece? O Deodoro ele instaura o estado de sítio, que nada mais é do que quando o presidente ali ele detém todos os maiores poderes da nação, né? Ele pode comandar ali todas as esferas. E aí o Floriano, quando toma o poder, ele suspende esse estado de sítio, ele toma algumas medidas que acessam essas camadas mais populares, as camadas mais pobres, né? Com a criação de casas populares. Ele também tenta estimular a indústria com linhas de crédito. E no governo de Deodoro já havia tido, né, uma tentativa de recuperar a economia, que acabou, na verdade, gerando uma crise econômica, porque quando ele nomeia o Rui Barbosa cria uma estratégia de recuperar o Brasil da crise através da emissão de papel moeda e através também da política de encilhamento, que liberava muito crédito. Só que isso acaba gerando desvalorização na moeda e acarretando numa crise econômica, né? Então, o Floriano Peixoto ele é contestado pela legitimidade do governo dele, né? Já que ele tomou o poder através de um golpe. E o que tinha sido acordado, né? Estamos em uma democracia agora, então o Floriano chega e já toma, né, o poder. Então ele começa a ser questionado, ocorre a Revolução Federalista e a Revolta Armada por causa disso, só que o Floriano ele consegue se manter no poder, inclusive ele toma a cidade em que esses revoltosos eles tinham ali ocupado, e essa cidade ela passa a se chamar Florianópolis por causa de Floriano Peixoto. Então, Floriano Peixoto segue até o final do seu mandato, né, mesmo sendo por meio de golpe. E em 1914, a data também está errada ali, mas 1914, começa a República Oligárquica. E de que forma que começa a República Oligárquica? Começa com Prudente de Moraes sendo o primeiro presidente civil eleito, ou seja, o primeiro presidente não militar a ser eleito. Então as pessoas acreditavam que com um civil agora comandando o país, algumas mudanças iriam acontecer. Mas a verdade é que não ocorrem mudanças. Fica meio que tudo continua ali na mesma estrutura. A república ela continua sendo pouco democrática e muito excludente, né? Favorecendo apenas os interesses da elite brasileira, como sempre ocorreu, né? E é a partir também das eleições do poder por meio de presidentes civis, né, que se inicia esse jogo das oligarquias, da chamada política do café com leite, né? Então, as oligarquias e a política do café com leite, elas se iniciam a partir daí. As oligarquias nada mais eram do que... Oligarquia significa o poder de poucos, né? Ou seja, né, o governo de poucos. Ou seja, poucas pessoas iriam estar comandando, poucas pessoas se revezando ali no poder. E aqui no Brasil, essas oligarquias elas ocorriam em todas as esferas, mas na esfera nacional acontecia com as duas maiores economias do país, que eram os estados cafeicultores, sendo eles São Paulo e Minas Gerais, né?
Então, Minas Gerais disputava pelo Partido Republicano Mineiro, o PRM, e São Paulo pelo Partido Republicano Paulista, o PRP, né? A política do café com leite, ela acontecia através da política com os governadores, do coronelismo e do voto de cabresto. Ou seja, havia a política dos governadores, que os governadores apoiavam tal presidente para poder se eleger, enquanto o coronelismo, aqueles chamados coronéis, não por patente, mas por compra de títulos, pessoas influentes em municípios, né, em cidades pequenas, que tinham ali o seu curral eleitoral, normalmente pessoas que dependiam dele, né, funcionários e etc., que ficavam sujeitos, né, a votar em quem o coronel determinasse, né, o chamado voto de cabresto, né, e dessa forma as eleições eram todas manipuladas ali naquele sistema eleitoral, né. Com a crise econômica que estava ocorrendo, o grande descaso em relação à população, né, às massas populares, ocorrem alguns movimentos sociais no Brasil, tanto urbanos quanto rurais, né? A revolta da vacina no Rio de Janeiro em 1904, a revolta da chibata no Rio de Janeiro em 1910, o movimento operário em São Paulo, que ocorre em 1917, a Guerra de Canudos no Nordeste, a Guerra do Contestado e também a marginalização da população negra, porque existia uma grande política de branqueamento, né, na época. Então, a grande naturalização faz parte disso também, trazer imigrantes para um branqueamento da população, para trabalharem aqui no Brasil, enquanto que a população negra, né, recém-ex-escrava, não tinha espaço na sociedade, não tinha emprego, né, e viviam às margens mesmo da sociedade, inclusive eram deslocados para os bairros ali periféricos, né. Então, como que ocorre a crise da Primeira República? Surge um movimento chamado tenentismo, né, que eram oficiais que iam contra esse regime oligárquico, contra esse jogo de poderes ali entre São Paulo e Minas Gerais, né. Ocorre também a crise de 1929, que acaba enfraquecendo ainda mais a economia, o que gera um enfraquecimento das elites brasileiras também, né. E ocorre um conflito entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, onde a cada ano de eleição, São Paulo indicava o seu candidato, no outro Minas Gerais, e assim ocorria aquele revezamento de poder, né, entre esses estados. Mas o que acontece é que São Paulo acaba indicando o Luiz Carlos Prestes, o Júlio Prestes, né, para competir nas eleições no ano em que era Minas Gerais. Minas Gerais acaba se aliando à oposição, onde havia um candidato chamado Getúlio Vargas, que estava competindo nessas eleições pelo Rio Grande do Sul, né? Acaba tendo uma grande pressão para a deposição de Washington Luiz após a morte do vice de Getúlio Vargas, que morreu por outras causas, não por causas políticas, mas onde eles aproveitaram essa oportunidade, né, para tentar acusar ali a oposição, né, da morte do João Pessoa. Então, é cedendo essas pressões que Washington Luiz acaba sendo deposto e Vargas chega finalmente ao poder com o golpe de 1930. E o resto da história a gente vê na Era Vargas. Obrigado pela atenção e tchau, tchau.